Eu não falei? Segundo dia eu vou conseguir o Surge. Que eu vou até resgatar. Olha isso, cara. Como? Acho que é impossível, não? Agora eu tô com 203 troféus porque eu tava upando antes, né? Mas quando eu tava com o Frank, eu tava com 10 troféus. E não com a Shelly, eu tava com 10 troféus normal aqui. Agora eu tô com 203. Porque eu tava jogando. Mas caraca, ganhei o Surge. Como isso? E eu ainda tô no nível muito baixo. Eu tenho um lendário tendo 203 troféus. Não, esse aqui não pode.